Mateus capítulo de número 11. Mateus 11, versículo 18. Mateus 11, versículo 18. Ok? Vamos fazer a leitura então. Está escrito assim: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhes disse: Nunca mais dê frutos. E imediatamente aquela árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: Levante-se, atire ao mar, e assim será feito. E o que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Ok? Vamos falar sobre isso. Então, o tema da mensagem é: este é o momento de dar frutos. Ok? Este é o momento de dar frutos. Senhor, fale conosco, derrama graça para que nós demos frutos neste momento que parece ser um momento estéril, ó Deus, de esterilidade. Mas nós rogamos a Ti que a graça do Senhor venha trazer fartura, abundância, frutificação, e que por meio da Tua palavra, Senhor, ó Deus, traga mais uma vez encorajamento, ó Deus, esperança, fé, força, ânimo, ó Deus, que a destreza espiritual da parte do Senhor venha sobre nós. Que o Senhor aumente a nossa fé, nos dê sabedoria espiritual vinda do alto. Dai-nos, ó Deus, a graça da perseverança e da paciência no momento da tribulação, porque o Senhor há de abençoar estes que permanecem de pé nos tempos de dificuldade. Que a Sua palavra hoje fale aos nossos corações aquilo que o Senhor separou, que a porção da Sua palavra nos faça sair daqui mais vivos, ó Deus, do que quando acabamos de entrar, ó Deus, há minutos atrás, mais vivos na alma, no espírito, e o Senhor nos fortaleça no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Jesus então tinha entrado em Jerusalém, a entrada triunfal, porque ele iria morrer. Depois dele entrar em Jerusalém, ele foi até o templo, e ali as pessoas elas vendiam animais, porque para fazer os rituais de purificação, de perdão de pecados naquela época, as pessoas precisavam pegar um animal, matar ele e oferecer em sacrifício ao Senhor. Então as pessoas começavam a vender os animais dentro do templo, e tinha até cambistas, porque quem vinha de fora, com moeda estrangeira, eles trocavam pela moeda local e cobravam taxas altíssimas dessa conversão aí, nesse câmbio. Jesus então, ele ficou irado com aquilo. Diz o texto que ele derrubou as mesas, e disse: a casa do meu pai é lugar de oração, não é lugar para as pessoas ficarem vendendo objeto de culto, objeto de adoração. Eles estavam diretamente vendendo coisas espirituais, literalmente, isso é o que eles estavam fazendo. Logo depois de sair de lá, de Jesus ter limpado, literalmente todo mundo foi embora, todo mundo saiu correndo ali, quando Jesus derrubou as mesas, mandou todo mundo embora. Depois disso, Jesus, de manhã cedo, ele saiu da cidade, e ele teve fome, e a gente então está diante desse retrato aqui, que é Jesus diante da figueira. Essa é uma passagem muito interessante, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus ele tem fome de frutos, e nós fomos chamados para dar frutos.
E os momentos em que os frutos dos cristãos acontecem, não é? Surgem, são nos momentos de provação, nos momentos de dificuldade. Eu te provo isso citando Tiago capítulo 1, que diz que na hora da nossa tribulação, Deus ele nos dá a graça da perseverança, a graça da paciência, a graça da alegria, e nos faz conseguir passar por tudo aquilo em triunfo, e nos dá uma coroa de glória, porque nós vencemos no poder dele. Entende isso? Então, nós fomos chamados para dar frutos nos momentos difíceis. Você sabe que a Bíblia diz que nós temos que congregar, não é? Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26, que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, mas pelo contrário, fortalecer uns aos outros na fé, animar uns aos outros na fé. Aí essa pergunta eu lhe faço: quantas pessoas você tem animado na fé nesse momento agora? Por vezes a gente se pega remoendo tanto a situação atual, o tempo presente, que a gente não encontra, né, nem mesmo 5 minutos na agenda do nosso dia para fortalecer a fé de uma pessoa. E essa fé pode ser fortalecida por tantos meios: uma mensagem que você manda, né, uma palavra, uma ligação, tanta coisa deve ser feita. Você sabe que muitas pessoas, elas até frequentam igreja, mas elas não congregam em igreja, porque elas não fortalecem uns aos outros com a palavra de Deus. E congregação é fortalecer uns aos outros, é orarmos uns pelos outros, como Tiago diz no capítulo 5, é darmos palavra de ânimo uns para os outros. Então, Cristo nos chamou para frutificar nesse momento. No momento que está difícil, você diz assim: agora eu tenho que deixar tudo com Deus. A verdade é, esse é o momento de você começar a agir. Não agir para fazer as coisas acontecer, mas agir para fortalecer as pessoas que estão à sua volta. Faça isso de todas as maneiras que você puder. Paulo disse que era melhor dar do que receber, e ele estava certo com relação a isso, e o nosso Senhor Jesus vai nos mostrar isso aqui nesse texto. Aqui, a figura da figueira representa o povo de Israel, e Jesus tinha dado tantas chances para esse povo. Jesus ficou 33 anos em Israel, 3 anos e meio pregando lá, e ele ia por todos os lugares pregando, e o que acontece? Não houve fruto. Poucas pessoas se converteram, poucas pessoas se arrependeram. Então, quando estava chegando no final do ministério de Jesus, ele foi procurar fruto, arrependimento, pessoas que viram a crer. E diz o texto então que ele, olhando para a figueira de forma metafórica, ele teve fome, porque a figueira estava seca, não tinha nada na figueira. Tinha uma figueira na beira do caminho, mas não tinha frutos nela. Então isso é uma coisa que nós devemos pensar. João Batista disse em Mateus no capítulo 3, que a árvore que não dá frutos, né, ela deve estar com o machado posto à raiz, e ela deve ser cortada, porque ela não deve ficar ocupando espaço, né, um espaço que não tem sentido nenhum. Então, aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o texto então está nos trazendo uma mensagem, e o simbolismo dessa mensagem é que Israel não deu frutos, e o que Jesus vai fazer com essa figueira é o símbolo do que acontece com aqueles que são cristãos, mas que na verdade não frutificam. Então, meus irmãos, eu gostaria de dizer isso, que nesse momento, cada vez que você fala sobre a fé, a sua fé aumenta. Cada vez que você ensina algo sobre Deus, é você que é mais beneficiado. Cada vez que você discipula alguém para fortalecer aquela pessoa contra os problemas que essa pessoa está passando por causa das crises que nós estamos vivendo no mundo, é você que é mais beneficiado. Então, nós devemos fazer isso. Então, tem horas que parece que ninguém está nem aí, né? Tem horas que você simplesmente pensa em soltar uma mensagem no teu Instagram, nas tuas redes sociais, mas você diz: ninguém vê isso, ninguém liga para isso, não, isso aqui não dá nada. Solte, porque na verdade, a Bíblia diz que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. Jeremias
Jeremias não, Salomão disse isso no capítulo 11 de Eclesiastes: lance o teu pão sobre as águas, quando tu menos perceber, esse pão volta para ti, né? Lançar o pão sobre as águas, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão tem também um simbolismo bíblico de palavra de Deus. Então, quando você solta uma palavra de Deus, hora ou outra, lá na frente, você vê alguém dizendo a você: nossa, teve um dia que você postou algo que de fato fortaleceu o meu coração. Então, isso é muito importante. Nós devemos fazer isso, porque esse é o momento em que existem pessoas que estão mais fracas do que nós. Este é o momento que existem pessoas que estão precisando mais do que nós. E o que eu quero dizer é que Deus, Ele vai nos abençoar mais ainda, se nós entendermos que nós estamos nessa terra para servir. Jesus diz, Mateus 28, versículo 20, né? Não, Mateus 20, versículo 28, ao contrário. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Se você copia o Mestre, se você faz como Jesus fez, então você está na linha certa. Então de manhã cedo, veja que é cedo, né? Então geralmente a gente fica sempre com aquele negócio: não, eu preciso me preparar mais, não, eu preciso aprender mais, não, eu estou precisando de ajuda. A gente sempre tem as nossas colocações, as nossas desculpas, mas é de manhã cedo que Jesus vai procurar fruto. Por quê? Porque na verdade o fruto que nós damos é pela graça, não é pela nossa capacidade. Então, enquanto nós ficarmos dizendo: eu não dou conta ainda não chegou o meu tempo, a gente ainda não entendeu que o fruto que a gente dá é pela graça, não é pela capacidade humana, pela nossa eloquência, pelo nosso esforço, pelo tamanho do nosso conhecimento, não é se você sabe citar versículos bíblicos de cor, né, de forma sequencial, não, é pela graça de Deus. É simplesmente a graça de você compartilhar, por exemplo, a porção diária da sua devocional com outras pessoas. Isso é maravilhoso. Então, de manhã, quando estava à beira da cidade, ele teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, se aproximou dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. A figueira, ela tem uma característica peculiar, que é as frutas, os frutos da figueira, né, os figos, eles nascem primeiro do que as folhas, certo? Então, isso é uma característica peculiar da figueira, da árvore mesmo, literalmente da árvore. Aqui o texto está se referindo a Israel, que era um país muito pomposo, era um país com muitas promessas, era um país que teve muitos profetas, era um país que tinha os homens da lei, os fariseus, que conheciam o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, não é? E discursavam sobre isso, ficavam orando nas praças. Era um povo que tinha muita estética, era um povo que tinha muita, então, exuberância, havia muitas performances, mas não havia nada que alimentasse. Quando você olha para a comida, não é? Para a receita de uma comida, aquilo ali pode lhe despertar fome, mas se não tiver material para fazer aquela comida, de nada vale. Então o povo de Israel era um povo muito pomposo, que se orgulhava pelo templo que eles tinham, né? Eles se orgulhavam por uma série de coisas, mas Jesus, antes de entrar em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, vocês que matam os profetas, né? E que acusam os que são enviados, se vocês tivessem entendido o dia que eu visitei vocês estão aí atrás da minha palavra o tempo inteiro. A palavra de Deus desceu do céu. João capítulo 1, versículo 1, no princípio Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra habitou entre nós em forma de carne. Então era um povo que tinha muita estética, mas que não tinha frutos. Meus irmãos, a coisa mais importante que nós devemos entender nesse momento é que eu e você não precisamos de estética alguma para pregar o Evangelho, para fortalecer a fé das pessoas. Você só precisa ser fiel à palavra, somente fidelidade à palavra. Se você for fiel em compartilhar um verso bíblico por exemplo, mostrar como aquilo te ajudou para uma pessoa,
você cumpriu o papel que Jesus queria que Israel tivesse cumprido, que era o papel de o quê? De dar frutos. Porque o papel de Israel era ser a nação modelo, a nação que dava frutos para que as outras nações pudessem comer desse fruto. Que fruto é esse? O Evangelho. Jesus nasceu dentro de Israel, né? Então, nós precisamos entender isso, né? É um tempo em que você não precisa se preocupar com estética. Tem muita gente preocupada com estética, mas está vazia de conteúdo. Jesus olhou para uma árvore cheia de folhas, e uma figueira, quando ela tem folhas, ela é suntuosa, ela de fato se destaca. Inclusive o texto diz que na beira do caminho essa figueira se destacou. Então existe uma série de destaques que nós encontramos mundo afora, que simplesmente são destaques superficiais, aonde existe muita embalagem, mas pouco conteúdo, aonde existe muito marketing, mas existe pouca essência, existe pouca firmeza, existe pouca força interior. Então é isso o que Jesus está falando para o povo aqui de Israel e está dizendo para nós também. Então Jesus disse: nunca mais dê frutos, e imediatamente a árvore secou. Jesus amaldiçoou uma árvore. Ele não podia ter abençoado ela e dito para essa árvore, volte a dar frutos. Só que ele já tinha feito isso por 3 anos e meio, pregando a palavra. E ele dizia para as pessoas: pessoal, creiam, o reino de Deus está vindo. E ele curou, fez milagres, cumpriu promessas, e o povo não acreditou. Gente, é incrível, mas você vê alguém ressuscitando e você não crê, certo? Estou falando nem de Jesus, estou falando no caso da filha de Jairo, Lázaro, gente que viu milagres, que Jesus fez e não acreditou. Então assim, é realmente incrível. Então essa árvore, Jesus amaldiçoou ela, mas na verdade ela já estava amaldiçoada pela sua incredulidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês nesse dia de hoje, nessa noite. Não deixe a incredulidade invadir o seu coração, Hoje mesmo eu gravei um vídeo pequenininho lá, dizendo que nós temos que tomar cuidado, por exemplo, para o passado não roubar a nossa fé e a nossa energia, porque o passado é como Salomão diz, nós não podemos dizer que o passado foi melhor do que os dias atuais. Você vai dizer: pastor, mas nos dias passados eu era mais forte, mais jovem, eu tinha mais condições financeiras, não tinha coronavírus, não tinha crise financeira. Mas entenda uma coisa: dobre o seu entendimento a Deus. Deus sabe o que está fazendo. Irmãos, se a gente abrir a Bíblia aqui em Jonas, no capítulo 2, a Bíblia diz assim: e Deus deu ordem a um grande peixe para que engolisse Jonas. Diz lá o texto: e Deus deu ordem para que esse grande peixe vomitasse Jonas na praia de Nínive. Deus tem poder sobre a natureza, Deus tem poder sobre os animais. Jonas, ele pregou, todo mundo daquela cidade se arrependeu naquela época, e ele sentou debaixo lá de uma arvorezinha lá e pediu para morrer, E aí o que acontece? Deus simplesmente permitiu que um lagarto fosse lá e comesse aquela arvorezinha, e Jonas ficasse com a cabeça exposta ao sol e praguejando: e Deus me mata, eu não quero mais viver. Esse caos todo, esse povo tinha que morrer, um povo cruel, se arrependeu, o Senhor quer deixar eles vivos. O texto faz questão de dizer que foi Deus quem fez a árvore crescer sobre a cabeça de Jonas, e faz questão de dizer que foi Deus quem mandou uma lagarta para comer a raiz daquela árvore, para que aquela árvore saísse debaixo da cabeça de Jonas. Deus tem controle absoluto sobre a natureza, sobre os animais, sobre as bactérias, sobre os vírus, sobre tudo. A Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. Então, pastor, por que Deus está permitindo que nós passemos por isso? Por que do coronavírus? Eu só quero te dizer uma coisa: tome cuidado para que a sua mente não saia do entendimento de que Deus é soberano,
quando você começar a especular coisas, porque literalmente a gente tem as nossas opiniões políticas sobre tudo que está acontecendo, o que os governantes deveriam ou não fazer. Nós temos a nossa opinião, mas lembre sempre, Deus é soberano sobre tudo, sobre as bactérias, sobre os vírus. Diz a palavra de Deus que Deus tem contado as areias que estão na praia, cada grão delas. Está escrito em Romanos capítulo 13 que Deus é que constituiu as autoridades. Então, a gente pode olhar para as autoridades e dizer assim: gente, mas esses caras estão loucos, esses governadores, esses prefeitos, o presidente, está todo mundo louco. Mas Deus instituiu. Ore por essas pessoas e não deixe de crer que Deus é soberano, porque Deus tem um propósito. E Ele tem um propósito maior para nós. É como eu já disse, isso tudo que está acontecendo, se é muito difícil, é porque vai ser muito abençoador. É porque vai ser muito abençoador. Então, o nosso Senhor Jesus aqui, Ele fez com que essa árvore secasse por causa da incredulidade. Então, eu só estou dizendo isso porque eu tenho medo que o meu coração e o seu percam a fé quando a gente começar a discutir os detalhes da vida. Não é? A vida tem detalhes, existe política, existe o campo social, mas não perca a sua fé. Deus deu ordem para o peixe engolir Jonas, foi Deus quem deu ordem para o peixe vomitar Jonas, foi Deus quem controlou as pragas que foram enviadas no Egito, é Deus quem controla, certo? Os peixes que estão no mar. Deus sabe tudo, tudo. Ele deu um nome a cada estrela. Nós temos Davi também, não é? Citando, eu acho que é Salmo 8, Davi mostrando, olhando para o céu e se maravilhando com as estrelas, não é? E com a grandeza de Deus. E aí Isaías vai dizer: Deus deu um nome para cada estrela. Deus é muito grande, gente. Muito grande para a gente perder a nossa fé nesse momento. Não perca a sua fé. É momento de nós termos mais fé ainda. E a sua fé, ela é acrescentada quando você ajuda alguém. Você diz: não tenho fé. Aí você vai lá, ajuda alguém, como eu estou lhe dizendo. Você compartilha a palavra de Deus com alguém. Você posta alguma coisa. Ou agora que a quarentena, as redes sociais, a internet, você faz isso. Você está fazendo uma coisa grande demais. Para a gente ir para a reta final, verso 20: ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como é que essa figueira secou tão depressa? Olha como os discípulos ficaram espantados com a questão da falta de fé. A incredulidade, ela é capaz de secar a nossa vida por dentro de uma forma muito rápida. Cuidado, então, eu vou repetir isso: cuidado com o excesso de notícias que você ouve. É igual eu vi um meme que eles postaram, né? De uma pessoa doente, assim, numa maca, e perguntou: como é que você ficou doente? Aí a pessoa respondeu: assistindo o Jornal Nacional. E é o que está acontecendo. É tanta notícia, é tanta coisa, não é? Que as pessoas, elas estão perdendo a fé e morrendo por dentro. Nós não podemos morrer por dentro. Os discípulos ficaram assim, assustados, mas para você ganhar fé, são anos de estrada, anos de aprendizado, anos de Bíblia, oração, congregação. Para perder a fé, basta você colocar a sua mente nessas coisas e simplesmente você acabou de se tornar um ateu na prática. Aí Jesus diz o seguinte, verso 21, os dois últimos versos. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, mas também dizer a esse monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. Esse versículo é um pouco mal interpretado, mas para os judeus, conforme Zacarias capítulo 4, montanhas eram algo muito suntuoso, no sentido de ser algo muito forte. Então o povo de Israel, você vai ver até nos salmos, eles fazendo vários salmos dizendo, né, sobre a grandeza, o poder, como as rochas são fortes, como as montanhas são intransponíveis e tudo mais, né? Israel é cercado de montanhas também.
Aí o que acontece? Aqui o que Jesus está dizendo é o seguinte: se vocês tiverem fé, aquilo que eles, no caso os judeus, que não tiveram fé, mas tiveram folhas, eles têm folhas, mas não têm fé. Eles têm aparência estética, mas não têm fé. Então, se vocês tiverem fé, vocês não precisam ter roupa de religião. Vocês não precisam disso. Vocês precisam de fé. Se vocês tiverem fé, então, como eu estou dizendo, vocês podem inclusive orar e perceber que a fé de vocês, ela é mais forte do que as montanhas que os judeus admiram, né? Até o Salmo 125 diz que o nosso coração firmado no Senhor, né, ele não é abalável, ele é inabalável como os montes de Sião, né? Os montes de Sião são os montes que rodeiam a capital Jerusalém. Então, a nossa fé é mais forte do que aquilo que as pessoas julgam ser forte, segundo o que elas veem. Elas podem ver montanhas fortes, coisas fortes, mas é mais forte. Então, gente, eu tenho lido muita coisa, eu tenho visto, ouvido muita coisa, assistido muita coisa, mas eu quero te dizer uma coisa: não interessa se a gente está vivendo uma conspiração sobre vírus, não interessa se nós estamos sendo roubados pelos políticos, né? Eu falo assim, não interessa no sentido de que a sua fé não pode se reduzir porque nós podemos estar debaixo de conspirações ou debaixo de pessoas ruins. Deus, Ele vai se levantar, e Deus é justo, e Ele vai colocar a sua mão sobre cada pessoa, e cada um vai ser responsável pelos seus atos. Então, não interessa, cuidado para que você simplesmente não fique refém de uma conspiração. Você descobriu, eu acredito que o mundo está vivendo isso por causa dessa conspiração. Tudo bem, mas o negócio é o seguinte: continue crendo que Deus é soberano. Ele é soberano, inclusive porque as formigas, elas não têm líder, mas elas seguem o caminho certinho, porque Deus é o líder delas e elas seguem, não é, a marcha delas certinho. Deus é soberano sobre toda a natureza. Creia no Senhor com toda a força do seu coração. Eu encerro aqui agora e dizendo, Jesus disse: e tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Só uma coisa que às vezes algumas pessoas interpretam errado é que se pedir qualquer coisa Deus dá. Não, é o que tiver de acordo com a palavra dele. Mas se você tem fé, como Jesus está dizendo aqui, se a sua fé inclusive é mais forte do que uma montanha que o judeu admira, o judeu hipócrita, né, que é o que Jesus aqui está condenando, você certamente vai orar segundo a palavra de Deus e vai ter as suas orações respondidas. Certamente um coração cheio de fé tem as orações respondidas. É como um verso que eu li esses dias, né? Se apegue firmemente à sua esperança, porque fiel é o que prometeu. Não sei se você viu isso na Bíblia online, né? Mas fiel é o que prometeu. Se apegue firmemente à esperança que o Senhor te deu e faça a sua oração, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Deus atende orações. Deus não está mudo, e nós estamos numa situação mais favorável do que parece. A verdade é que parece que nós estamos desamparados, mas nós estamos numa situação favorável porque nós temos esse Deus poderoso do nosso lado. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração, então. Você lembra de José, né? José que foi traído, ele disse assim: Deus fez o mal se tornar em bem. Os meus irmãos me venderam, mas hoje Deus me colocou para ser o líder do Egito, né? E agora eu posso dar comida para todos, inclusive para a minha família, para o meu pai, que eles me afastaram do meu pai durante tantos anos, durante 13 anos. Agora eu posso dar. Aí José diz para os irmãos dele assim, os irmãos ficaram com medo, né? Será que José vai matar a gente? José disse: não vou matar vocês. Vocês tentaram fazer o mal, mas Deus transformou em bem. É isso que vai acontecer conosco no final. Tudo que está à nossa volta parece ser mal,
mas no final vem Deus com a sua mão e faz com que as coisas se tornem e se transformem em bem, porque Ele é Deus poderoso, justo, fiel e maravilhoso. Então, creia nesse Deus. Vamos fazer a nossa oração.